Meninas, boa noite. Meu nome é Jacqueline, sou enfermeira aqui no MED. E hoje, então, está sendo o nosso primeiro encontro de gestantes, né? Estamos iniciando. Para quem não tinha participado de nenhum encontro ainda, antes da pandemia, nós estávamos fazendo esses encontros presenciais. O ano passado, a gente acabou até não conseguindo dar andamento por conta dessa pandemia. E os encontros serão mensais, né? Esse vai ser o primeiro tema, as mudanças corporais na gestante. E no próximo mês a gente vai estar agendando a data e depois a gente vai estar passando. E hoje, então, quem vai falar vai ser a Débora, que é a psicóloga. Aí, quem tiver dúvida, pode estar também fazendo um bate-papo durante a apresentação. E no final, nós vamos estar fazendo um sorteio, tá bom? Para as que estiverem presentes. Boa noite, gente. Nós estamos muito felizes com a participação de vocês aqui. E se alguém tiver coragem de fazer algum comentário ou pergunta, já tem um brinde, ó, reservado, hein? Bom, então, esse nosso primeiro encontro, o objetivo é falar assim, um pouco do que acontece com as questões emocionais da mulher durante a gestação. A gente sabe que ocorrem muitas mudanças hormonais, também a gente percebe que as mudanças que vão acontecendo no corpo nem sempre são tão tranquilas, porque a gente que é mulher, às vezes, acaba exigindo um pouquinho mais, eu tenho algumas expectativas. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. A gente está um pouquinho ruim. Tá. Gente, então, seguindo nessa linha de raciocínio, pensando nas mudanças que acontecem, não está passando slide aqui. Não. Ah, já. Tá. E quando a gente pensa em maternidade, alguém gostaria de falar o que significa ser mãe para vocês? O que vem à mente, assim, quando a gente pensa em maternidade? Talvez no que já viveu na infância, ou no que pensa hoje. Priscila, Fernanda. Bom, parece que a gente tem muitas ideias, né? Quando a gente pensa até em maternidade, eu achei engraçado, porque parece que todo mundo tem uma opinião para dar, né? Ai, menina, mas vai usar chupeta, vai entortar tudo os dentes da sua criança. Ah, você vai dar mamadeira ou você vai amamentar? Nossa, olha, porque mãe que não amamenta, tal, tal, tal. É claro que a gente precisa estimular muito a amamentação e acho que tem que ser valorizado e tem uma série de questões que a gente precisa pensar sobre a maternidade, mas também é interessante a gente pensar no bem-estar da mãe e de ir trabalhando todas as questões relacionadas assim, a uma criação saudável ou relacionado aos cuidados, sem fazer aquela pressão do tipo assim, olha, para você ser mãe, você tem que ser a mãe perfeita. E era nesse conceito que eu queria chegar. Parece que a gente criou uma imagem de que a mãe ela tem que padecer no paraíso, de que a mãe ela faz tudo, ela se sacrifica, ela não tem vez, é total entrega, ela dá conta de tudo. E quando a gente vai pensando assim, a gente acaba idealizando, por exemplo, então essa mãe não cansa. Não, essa mãe não pode ficar irritada. Não, mãe não fica triste, gente, por favor. Isso daí é coisa de quem não tá grávido, quem nunca teve filho. Como se a mulher não tivesse mais uma vida, ou se não existisse ali uma pessoa a partir da gravidez. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado e respeitar essa figura, que é a mulher que existe naquele corpo também. E para pensar nisso, eu trouxe um texto que eu acho bem interessante, que é do Camões, que fala sobre o conceito de amar, de amor.
E eu vou ler só um pedaço aqui para vocês. E no poema ele fala assim, que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ali embaixo tem em vermelho, é ter com quem nos mata a lealdade. E a última frase dos trechos que eu trouxe está assim, se tão contrário em si é mesmo amor, é, ele continua falando, por que a gente faz amizade com o amor? Ou por que a gente decide amar? Então, se a gente avalia esse poema, ele mostra sempre assim, o amor sofredor, né? Dói, mas você não reclama. Você está feliz, mas você está triste. Eu acho que é interessante pensar nisso, porque a gente está falando assim da humanidade que a mulher, o que o ser humano tem. É impossível ver um casal que se ame e que está feliz o tempo todo. Ou familiares que estão lá o tempo inteiro de mão dada, cantando uma música sem discussão nenhuma. Então, quem ama também canta, quem ama também sofre, quem ama também chora. E eu acho que essa é a proposta que a gente precisa trazer para a nossa vida, porque quando a gente pensa em maternidade, acho que ninguém precisa se desafiar ou pensar que tem que ser a mãe perfeita, porque não vai conseguir e vai ficar muito triste também. A sensação de frustração e fracasso vai ser muito grande. E isso não vai ajudar nem a mãe nem a criança. Então, assim, às vezes na clínica eu escuto algumas mães falando assim para mim, mas o que eu tenho que fazer para não traumatizar meu filho? Olha, uma das primeiras orientações que eu falaria seria, trabalhe seus traumas, né? E um dos traumas que a gente pode ter é de tentar ser a mulher perfeita, ou se desafiar em ser a mulher perfeita. Então, a profissional perfeita, a filha perfeita, a esposa perfeita, né? E com certeza a mãe perfeita também, principalmente na sociedade de hoje. E se a gente fizer uma análise ao longo do tempo, né, o que a gente exigia dessa mulher? Como que essa mulher era considerada uma mulher perfeita para a gente? Se a gente pensar lá na Amélia, aquela mulher que limpava, passava, que concordava com tudo, que às vezes nem que até pensava que estudar estava errado, e que todas essas definições estavam ligadas ao conceito de ser companheira e de ser uma boa esposa, né? Então, olha, aqui a gente sofre tudo e sempre fica quieta, nunca fala nada. A gente pode até passar humilhação, mas a gente não toca no assunto, faz cara de plena, né? Então, assim, o quanto que era exigido dessa mulher, né, desse padrão antigo, olha, a mulher que realiza o propósito dela na Terra, né, o propósito dela como mulher, é a mulher que casa. É uma mulher feminina, ela tem ela vai passar pano, mas ela tá de salto, ela tá maquiada, ela costura, passa, borda, quer dizer, tudo que ela faz, ela consegue fazer de modo impecável. E além disso, as crianças elas são maravilhosas, né? Além de ser educadas, são bem vestidas, né? E esse eu acho que é uma questão que eu vejo muito assim nas mulheres, né? Às vezes tem mulher que fala assim, olha, mas se meu marido não sair arrumado, vou falar que eu sou relaxada, né? Se a mulher às vezes já não pensa que o marido é visto assim, imagina uma criança, né? E às vezes as pessoas até elas acabam abusando um pouco dos limites, né? E acabam se intrometendo do tipo, você já trocou essa criança? Ah, mas não sei se você está cuidando direito dessa criança, né? Mas tá com febre e você ainda não viu, né? Então, parece que as exigências, elas realmente vão extrapolando em algumas situações, né? E claro, essa mulher incrível aí, ela era capaz de fazer todo mundo feliz e deixar o marido muito satisfeito. Sempre, né? Então, é assim, se a gente pensar, é uma carga bem pesada, né? Se tratar desse modo, pensar que não pode errar, que o fracasso ele invalida, ou seja, que o fracasso é para qualquer tipo de mãe. Uma mãe suficiente é uma mãe que acerta toda vez. E quando a gente vai, assim, trabalhando essa ideia no momento que a gente vive, né, levando em consideração todos os procedimentos que existem, tudo que a mídia mostra, tudo que o Photoshop é capaz de fazer, a gente ainda pensa assim, bom, além de tudo,
eu ainda tenho que fazer um botox para ficar legal, plástica, lipo. Olha, engravidar, eu posso até engravidar, mas tem que ter o corpinho de 18, né? Como se a mulher não pudesse envelhecer, ela sempre tem que ser muito independente, ser uma profissional uma profissional que se destaca, né? Ser inteligente. Então, antes ela não deveria estudar. Antes de estudar, talvez até seria uma forma de desafiar o propósito dela. Hoje não. Hoje a boa mulher é aquela que estuda, trabalha, cozinha, limpa, cuida da casa, cuida do marido. Então, ela é a pessoa que procura fazer tudo. E, se possível, sempre assim, com aquela cara de quem acabou de levantar depois de 8 horas de sono, que não passou nenhuma contrariedade, que acordou já maquiada, né? Então, assim, pensando assim, acaba sendo algo bem difícil e às vezes penoso mesmo. E além disso, claro, né, gente? Olha, ela tem que ser engraçada, tem que ser bem-humorada, precisa estar feliz sempre, né? Não importa o que esteja acontecendo, e vai ser quem vai dar a cara de lar dentro da própria casa. Bom, analisando todas essas exigências aí, quem sabe de uma época mais antiga e do momento em que a gente vive, parece que não é tão simples passar por tudo isso, ou passar por todas as fases que a gente tem na nossa vida, com esse pensamento assim mais duro, radical, e é aquele negócio, você tem que ser uma Mulher Maravilha. Mas se a gente conseguisse pensar diferente, ou se a gente conseguisse se permitir ter desafios e não se ver de modo ruim, poderia ser uma tarefa mais leve. E é esse desafio que eu gostaria de trazer para vocês hoje. É pensar que a gente não precisa perder a nossa natureza humana. Que de repente essa mulher pode ter em alguns momentos a parceria do marido, pode ter em alguns momentos a parceria de alguém da família, né? Que essa mulher ela não precisa fazer tudo sem pedir ajuda e que outra. Pedir ajuda não significa que ela não sabe fazer também. E se ela não sabe fazer, ela pode aprender. Ou seja, não é porque ela está grávida que ela tem que ter todas as respostas, né? Ou saber de todas as dificuldades ou desafios que a maternidade pode trazer. Inclusive, essa mulher pode sentir medo, ela pode sentir irritação, ela pode sentir. Ela não precisa perder os sentimentos que ela teria em qualquer outra fase da vida dela. E daí agora nós estamos chegando assim ao tema mais central da nossa palestra, né? Que está relacionado com as modificações corporais. E quando a gente pensa em modificações corporais, vem muito na nossa cabeça o ideal do corpo feminino, né? E de repente ali a mulher, dependendo da semana que ela está, ou de acordo com o peso que ela vai observando, é possível que venha, nossa, será que eu nunca mais vou ter o peso que eu tinha antes? Ou, nossa, olha, eu tô linda grávida. E depois que eu tiver o meu bebê, eu vou conseguir emagrecer? Como que eu vou me enxergar? Eu imagino que nem sempre essa mudança e essas modificações devem ser tão simples, mas isso também, viu, gente, é porque nós temos as nossas exigências, né? Às vezes a gente até fala assim, olha, às vezes o marido vai reclamar, ou as pessoas vão falar que eu não estou bonita. Só que o maior inimigo pode ser o nosso espelho e o jeito que a gente se olha. Então, antes de ter uma resposta melhor, numa conversa com o marido, talvez com alguém da família, assim, que pode ter algum comentário que nem sempre é tão agradável,
primeiramente, a gente tem que trabalhar os nossos traumas, assim, no sentido de que a gente consegue aceitar esse corpo, a gente lida bem com essa gestação, a gente tem um ideal exclusivo e único do que seria beleza, e para pensar sobre isso, eu gostaria de passar um vídeo para assim, para ajudar a passar algumas ideias diferentes. A gente, o Lucas está me dando um auxílio. Não está mostrando vídeo? Não está saindo vídeo, só está saindo música. Ô, gente, ó, quem participar vai ganhar brindes sem ser sorteado, viu? Vocês podiam me ajudar a dar esses brindes para vocês sem sortear. Não vai ganhar nota, não, viu? Tá, não tem pergunta errada. Está aparecendo o vídeo agora, gente? Agora tá. Agora. Gente, alguém gostaria de fazer algum comentário? O que vocês acharam do vídeo? Eu vou falar por mim, né? Na minha Fernanda ganhou o primeiro brinde, viu, Fernanda? Priscila. Ai, Priscila, desculpa. Primeiro eu queria falar desde lá do comecinho que você estava falando, que a mulher, na verdade, ela tem sim os sofrimentos, mas ela acaba tentando esconder isso. A minha primeira gestação eu tive um problema muito grande, porque eu imaginei ela assim igual às revistas, né? Que ia ser tudo perfeito, depois que eu ganhasse nenê eu ia amamentar certinho, eu ia ter um parto normal, porque todas as minhas amigas que eu conhecia conseguiram o parto normal, porém eu não consegui. Então, depois que a minha filha nasceu, na verdade, quando eu tive a minha primeira filha, praticamente eu fui induzida à cesárea, porque eu não tinha conversado ainda com o meu médico sobre o parto normal, não tinha conversado sobre parto, e a enfermeira perguntou para mim na época, você tem Unimed? Eu falei, eu tenho. Ela falou, hoje ninguém sofre mais parto normal. Aí, por isso que eu acabei fazendo o parto normal. Depois que a minha filha nasceu, aí todo mundo fala, amor incondicional, você já vai ter, você vai ver a sua filha, aquele amor imenso. E não foi assim comigo, não sei se com as outras mães também é assim. Mas assim que eu tive a minha filha, eu acho que até eu conhecer ela, como foi a rotina, eu não tinha esse amor incondicional que todo mundo falava. Eu tinha um ódio, eu tinha uma raiva muito grande. De, essa menina não para de chorar. Meu peito tá doendo porque não deu a pega certa do peito. Não me ensinaram também a dar a pega. E eu sofri muito, saiu sangue. E em outro momento a gente conversa sobre isso. Mas tem gente que fala que e aí eu ficava muito... Oi? Tem pessoas que relatam assim que no começo da amamentação é como se fosse uma lixa no seio até engrossando a pele. Deu uma febre no meu peito, justamente porque não me ajudaram a saber colocar a boquinha dela correto no meu peito. Sim. E eu sofri muito, tanto que eu dava mamar chorando, porque saía sangue, e eu chorando, mas eu não parei. Até que teve um momento que eu consegui realmente dar o mamar. Mas o que mais me frustrava era, tipo assim, eu não ter aquele amor imenso de início. E eu falava, o que tem de errado comigo, né? Mas depois de conversando com várias mães, elas falaram, não, Priscila, é normal. Só que assim, ninguém conversou comigo antes, né? E falou, não, Priscila, no começo vai ser difícil, mas depois tudo vai passar e esse amor vai vir com certeza. Tanto que veio, né? Que hoje realmente é incondicional, não tem como falar sobre o amor que eu tenho na minha filha. E sobre o corpo, né, que a gente está falando agora, eu engordei 12 quilos da minha primeira gestação. Só que eu não consegui voltar.
Eu não consegui voltar, porque eu não sei também se a amamentação teve alguma coisa a ver, mas eu só consegui amamentar até o 4º mês dela. E eu não voltei, por mais que eu tentasse também, eu só não consegui voltar. E agora eu tô grávida de novo. Só que eu ficava pensando assim, não, primeiro eu tenho que perder peso para poder conseguir engravidar de novo. Então eu ficava imaginando, não, eu tenho que perder os 12 quilos, né? Eu vou voltar no peso que eu tava. Então eu demorei 7 anos para tentar voltar no meu peso, eu não consegui. E aí eu falei, não, eu não posso mais esperar, porque eu já tô com idade, né? Já tô com 36 anos e eu acho que o momento é agora, porque se eu deixar mais para frente, vai que eu tenho alguma outra complicação e eu não consigo engravidar. Eu consegui engravidar, demorei um pouquinho, né? Demorei 3 meses para conseguir engravidar. Hoje, assim, eu tô surpresa com o meu corpo. Porque eu imaginei que eu ia engravidar de novo os 12 quilos, porque eu tava engordando na primeira gestação 1 quilo por mês. E até agora eu não engordei nenhum quilo. Eu tô com o mesmo peso que eu comecei a gestação. Então isso me surpreendeu de uma forma positiva. Porque eu fico imaginando, nossa, imagina, né? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não engravidei antes? Porque eu deixei de engravidar antes pensando no meu corpo. E eu me arrependo um pouco disso, porque a distância de idade das minhas filhas vai ficar muito grande, né? 8 anos, e a minha filha fala, mãe, eu quero alguém para brincar. E ela não vai ter, né, na verdade, por causa dessa minha espera. Mas olha, Priscila, deixa eu perguntar, você quer guarda-chuva ou uma sacolinha de brindes que eu não sei o que entender? Tanto faz. Você pode escolher, viu? É excelente o que você falou, sensacional, porque assim, ó, às vezes a gente fica com essa ideia da perfeição da gravidez, porque parece que tem muita beleza no sentido assim, nossa, olha, você vai tirar de letra. Olha, a coisa mais fácil, mais linda, é igual casamento, né? É como se quem casa, nossa, agora ficou bom, antes era ruim, agora virou 1000%, não vai ter mais problema que casou. Né? Então, eu acho que tem um encantamento nessa ideia de casamento, de gravidez, de tipo, olha, agora a sua vida vai virar uma propaganda de margarina, se prepara, que é só emoção. Então, acho que isso que você falou é bem legal e é uma experiência, Priscila, que muita gente deve viver, porque às vezes as pessoas se sentem constrangidas de falar, olha, pode ser que você tenha uma dificuldade, porque as pessoas nem sempre imaginam que isso é uma informação que vai fortalecer. As pessoas pensam assim, é balde de água fria. É normal, né? Não, ela tem que encarar tudo e tem que ter força para tudo. Então, assim, não tem problema falar, olha, pode ser que sinta náusea, pode ser que amamentar seja desafiador, mas se você tiver ajuda, você vai conseguir, né? Nem tudo é tão simples, mas o que é simples na nossa vida? Então, assim, uma visão mais realista dos fatos, né? E a gente vê que isso não é muito comum, né? Você vê que tem aquele álbum lá, acho que é do newborn, que é quando a criança acaba de nascer, e tem gente que filma, até tira as fotos no hospital. Então, assim, não sou contra. E aproveitar. Bonitinha, né? Mas é praticamente como se a mulher acordar de trança, que a enfermeira fez, né? Com uma camisola maravilhosa, impecável, né? Então, acho que a pessoa que passou por essas coisas que vai conseguir sentir na pele melhor, né? Então, acho que isso que você falou, assim, ó, foi extraordinário mesmo, por você compartilhar isso com a gente. Eu agradeço muito. Outra coisa que você falou que eu gostei muito, que eu acho assim, talvez você pode pensar para a sua vida, eu atrasei 7 anos, 8 anos. Mas assim, eu acho que o aprendizado você não atrasou. Se nessa experiência você atrasou para daqui na frente, você falar assim, não, eu não vou esperar, vou fazer tal coisa, não no sentido da impulsividade, mas você não esperar a situação ideal, o que você estava esperando? Não, eu só vou fazer quando eu tiver o peso X.
Só vou fazer. Ai, não, é só quando tiver a casa própria, só quando tiver o carro próprio, só quando tiver o dia que eu puder comprar Baby Alive, aí eu vou ter. Porque senão minha filha vai nascer com trauma. Então não é legal, porque a gente nunca chega a essa situação, agora tá tudo perfeito. E eu acho que o mais incrível da sua experiência foi, olha, eu achava que ia ser igual, e não foi. Eu achava que eu ia engordar igual da outra vez, e não foi. Então, a gente não pode generalizar. Os empregos são diferentes, as pessoas são diferentes, os filhos são diferentes, as gestações são diferentes. Às vezes foi mais difícil amamentar um, o outro já tira de letra. Tem uma frase que eu lembro assim, que eu já ouvi algumas vezes na minha vida, né? Eles falam assim, gente, ó, o primeiro filho é de cristal, o segundo de madeira, o terceiro é de cimento. Acho que é isso, se eu não me engano. Né? Então, assim, ó, o terceiro você faz o que quiser, que não vai estragar, não. E morrer também não morre. Porque eu acho que eu estou mais preparada agora para a segunda gestação, principalmente na parte de amamentação. E realmente, a parte da minha alimentação, eu me cuidei muito mais nessa gestação também, porque eu estava mais consciente também, né? Talvez pelo que você já vivenciou, né? Sim. Mas então, gente, aí agora eu queria passar para você. Ele está passando. Ah, tá. Pronto. Tá. Então, agora eu queria trazer algumas questões para vocês quando a gente pensa no corpo. Quando a gente pensa no corpo, tanto assim da mulher grávida, da que já teve o bebê, e da mulher adolescente ou casada. Será que o padrão de beleza que a gente tem, ele é realista? Então, assim, ó, o que eu acho bonito para mim, ele combina o meu peso, o peso que eu acho um peso bom, combina com a minha altura? Se eu fosse na nutricionista, ela ia falar, não, minha filha, é isso mesmo, é esse o peso. Ou, às vezes, eu quero um peso que não condiz com a minha altura, eu quero um peso que não condiz com o meu corpo. Então, assim, no vídeo que mostra assim, as mulheres ao longo das épocas, o que a gente vê? A gente vê uma mulher lá do Egito Antigo, que era uma bem magrinha, e a gente vê, acho que uma mulher também no padrão de beleza hollywoodiano lá. Eles dão os anos nas imagens. E já é uma mulher mais encorpada, já é uma mulher que tem mais formas, que tem mais bumbum, que tem mais seio. E o que a gente tem que saber? O que a gente tem que ser realista? A magrinha não vai conseguir ficar igual à mulher que tem mais contorno. Ela pode até ganhar um pouco de peso, mas ela não vai ficar igual aquela mulher lá de Hollywood, que tinha, né, mais seio, mais bumbum. E a mulher deste padrão também não vai ser aquela magrinha, mas as duas concepções são concepções de beleza. Quem gostaria de falar? Quem quer ganhar um brinde? A impressão que é muito cultural, né, isso. Isso. Quem que tá falando? Fernanda. Ah, tá. Isso mesmo, Fernanda. Tá. Desde o primeiro tópico, a gente vê que é tudo muito implantado conforme a cultura dos anos vão se passando, né? Porque, por exemplo, na situação que eu tô, é igual a Priscila comentou, fez o comentário dela. Às vezes a gente faz coloca um ponto em que a gente quer assim, não, primeiro eu vou realizar isso, aquilo, para depois ficar grávida. Ou, no meu caso, por exemplo, eu estou casada há 13 anos, então esse é meu primeiro filho. Então, assim, eu esperei a gente ter casa, ter carro, se formar na faculdade para agora. Então, de agora, quase com 34 anos, aí eu vim para a minha primeira gestação. Na segunda, na verdade, porque da primeira a gente também perdeu, porque a gente tentou fazer o mesmo procedimento que a gente descobriu o problema de fato, né? E acabou perdendo o nosso primeiro bebê há um ano atrás. Então, assim, às vezes a gente acaba colocando empecilhos que depois você acaba vendo, assim, que, nossa, por que eu já não tentei antes? Porque aí eu teria descoberto esse problema antes
e não estaria nessa correria, porque agora, como a gente tem esse período fértil, né, da mulher, então, assim, com 34 anos, você já está no quê? Já está no limite, já quase, se a gente for ver em níveis, assim, da população brasileira. Não é no nível que eu digo, assim, de pessoas que têm condição de fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, que aí você pode fazer lá com 39, 40 anos, né, que tem registro de mulheres que têm a possibilidade de fazer, mas da população brasileira, hoje, por exemplo, se eu não tivesse a Unimed, eu tenho certeza que eu não conseguiria descobrir esse problema que eu tenho. Então, assim, já ia ser mais um fator que ia agravar a possibilidade de eu ser mãe. Então, às vezes, a gente vai colocando desculpas que, na verdade, não existe. É a cultura da gente que vai englobando e formando esse nosso pensamento, né? E é muito engraçado, porque, assim, agora, por exemplo, eu não posso fazer nada, só levanto para fazer xixi. Então, eu tive uma certa dificuldade de essa semana, por exemplo, de começar a me readaptar. Então, tudo que eu preciso fazer, eu tenho que pedir para o meu marido. Então, assim, eu não tenho o hábito, é o orgulho que foi implantado na minha cabeça, no meu coração. Então, assim, é muito da mulher isso, né? E a gente tem um pouco de dificuldade de largar desse sentimento que a gente tem. Fernanda, olha, a males que vem para o bem. Isso de você falar da questão da ajuda é, assim, muito importante. Você já está treinando para quando esse bebezinho nascer, né? Então, quando o bebezinho nascer, se uma hora você precisar pedir assim, falar, bem, troca a fralda, por favor, que eu vou ali fazer a mamadeira, né? Vamos pensar quando você já tivesse mamado, né? Ou, enfim, quando você precisar executar outra função, talvez para você, naquele momento em que o seu filho ou sua filha já tiver nascido, talvez seja mais fácil se você estiver treinando isso de receber. Ele tá bloqueado, ó. Entendi. É porque para nós nem sempre é fácil receber. Mas eu acho que quando mesmo. você consegue perceber isso, é uma oportunidade que abre para a sua vida. Né? Porque também, do outro lado, se você for lembrar talvez de alguma tia, alguma amiga, sei lá, você vai ver que, de repente, tem gente que fala assim, ai, mas meu filho não ajuda, meu marido não ajuda, é tudo eu quero fugir, quero sumir, né? Às vezes no dia que tá mais estressada, né? Mas assim, né? Não é fácil. Já começa, por isso que você está falando, olha, é tão difícil receber ajuda, que às vezes a gente já vai fazendo no automático, porque às vezes o outro não faz tão rápido e às vezes também não faz um nosso jeitinho especial, né? Exatamente. Que daí eles aprendem a não ajudar. Então, o seu marido está tendo uma oportunidade de ouro de aprender a ajudar você. E você de receber ajuda. Por um lado é bom. Mas é igual, é isso mesmo que a doutora falou. Às vezes a gente fica naquela ânsia, né? Porque a gente está acostumada a fazer de uma forma e às vezes é um pouquinho mais lento. Aí você quer aquela coisa levantar e para ir fazer, mas não pode. Aprende a ter paciência com o outro, né? De certa forma. Isso. E olha, eu te digo mais. Sabe até o que você vai trabalhar com isso? Questões de autoestima. Porque assim, ó, se a gente, né, a mulher que tem um nível de exigência, e a gente está falando muito sobre essas exigências que a gente cria. Quando a gente consegue respeitar o ritmo do outro, que às vezes não é tão eficaz, mas não é porque ele não tem condição, é porque, vamos dizer assim, vamos supor, talvez o seu marido, quando ele foi criado, pode ser que ninguém apertou ele, igual às vezes aperta uma mulher quando ela é criada, né? Não, ó, filha, você é menina, você vai ter que saber se virar, você acha que os outros vão fazer isso aí pra você? Então, assim, em ter essa paciência de esperar o ritmo do outro, você vai treinando a sua paciência também para entender todo o processo assim, de aprendizagem, as fragilidades da criança, né? Não que você vai tirar tudo de letra porque é impossível. Só que a gente, isso vai gerando mais consciência e entendimento de que nós, a gente precisa passar por fase. É igual videogame. Não dá para passar da primeira fase para a última.
Você tem que passar por várias fases. Em cada fase, você vai adquirir um aprendizado que te leva a seguir em frente e não perder o jogo. Então, é como se fosse isso, só que a gente que é mulher, às vezes pela nossa história de vida, ou pelas exigências sociais, ou pela cultura como você estava falando, a gente às vezes já fica nessa velocidade, assim, não, olha, se eu não fizer, a casa vai cair, então, mas às vezes vale a pena desacelerar, que é o que você está fazendo agora, Fernanda. Descansa. Fui obrigada. Obrigada a você. Você vai ganhar um brinde também. Obrigada. Gente, ainda tem mais 2 brindes, tá? Vamos participar. Tá, então, ó, como a gente estava falando aqui, a gente aprendeu a gostar do nosso tipo de cor, a gente sabe valorizar a nossa beleza, então eu acho que esse é um questionamento que a mulher, até o homem mesmo, poderia fazer a vida inteira. Sabrina, pode falar. Está liberado, não? Sabrina, você vai conseguir. Ela foi a que tinha dificuldade no áudio. Então, gente, o que a gente pode pensar, e aí tanto o homem quanto a mulher, se a gente... Só a gente vai sortear, porque aí não. Tá. Aí a gente sorteia um, tá? Tá, muito obrigada. A gente, vale a pena se perguntar se a gente aprendeu a valorizar o nosso tipo de beleza, mas também se a gente sabe ver isso ao longo da idade. Porque uma criança a gente acha uma gracinha, né? Tudo fofinho, lindinho, mas aí a criança vai crescendo, às vezes na adolescência assim, nossa, mas quanta espinha, né? Pra que tudo isso? Aí, de repente, a gente já começa assim, nossa, mas não precisava ter uma gordurinha aqui, não precisava ter uma gordurinha ali. E, de repente, dessas cobranças, nossa, mas quanto pé de galinha, né? Então, assim, de saber valorizar também o corpo da mulher, o corpo do homem, ao longo dos anos, né? A gente não precisa ter aquele rostinho de 18 anos para o resto da vida. Então, é algo que a gente pode se perguntar. Outra pergunta que eu acho que é muito válida também é assim, tem alguma época que você se achou bonita? Porque às vezes a gente é tão insatisfeito que tem gente que fala assim, olha, nem quando eu era criança eu me achava bonita, nem quando eu era adolescente eu me achava bonita. Então vale a pena pensar se é só uma fase, não, ó, sabe o que é? Eu não tô me achando bonita porque eu tô grávida, mas será que essa pessoa, ela também conseguia se achar bonita em outras fases? Ela conseguia se achar bonita quando ela era adolescente, ela conseguia se achar bonita antes de engravidar. Então, é importante a gente fazer essas análises, porque senão, quando a gente vai ver, a gente passa a vida inteira e não está se achando alguém interessante, alguém que tem uma beleza, né? E daí, eu acho que a questão chave é, a gente se permite aceitar as nossas imperfeições? A gente vê a imperfeição como algo que pode ser dela? Recentemente, acho que eu acabei vendo algumas campanhas assim, de moda e eu vi, acho que uma moça que ela era negra e tinha vitiligo. Então, assim, ou você via uma parte da pele mais escura ou muito clara. E a menina, assim, trabalhando normal e se vendo como alguém bonita, né? Então, a gente precisa aprender a valorizar. Às vezes, tem algumas imperfeições que podem ser evidentes para a gente, marcantes para a gente, que os outros não estão vendo como a gente vê, que os outros não julgam como a gente vê e que a gente pode aceitar, porque até o que a gente acha que é perfeito nem sempre é perfeito. Às vezes, teve ali um Photoshop, ou teve algum tipo de trabalho em cima daquilo. Então, a beleza natural, ela pode ser algo belo. E será que ela não é algo que deveria ainda ser mais valorizado? Né? A gente não precisa o tempo todo estar tendo que pensar assim, não, agora eu tenho que consertar isso. Agora eu tenho que consertar tal coisa. Então, assim, quantas coisas que a gente precisa corrigir para se achar bonito?
né? Para fechar bonito. A Jaqueline gostaria de falar? Gostaria, sim. Como que você está dizendo, né, que a gente tem que aceitar as imperfeições ou aceitar a gente como a gente está num todo. Muitas das vezes acontece também de muitos palpites aleatórios vindo de pessoas de fora que acaba assim machucando bastante a gente e não assim demonstrando. Eu falo pelo fato que foi a minha primeira gestação também. Eu engordei mais de 20 quilos, foi 20 quilos uns quebrados. E para quem é que nem eu brinco até hoje, né? Eu brinco que eu era um pau seco e hoje eu tô mais fofinha. Então, assim, hoje eu falo que eu tô fofinha, porque antes eu falava, não, eu tô gorda, eu tô feia, eu tô cheia de estrias. E só que assim, aos pouquinhos a gente vai se aceitando pelo fato de que tem um presentinho, né? Que vem junto, que é a minha menininha, que hoje ela tá com 3 meses. Só que assim, os palpites aleatórios das pessoas ao lado, bastante tem um peso imenso, porque foi o que me deixou muito para baixo, foi um ponto que quase eu entrei em depressão, eu estava com medo também de entrar em depressão pós-parto, justamente por causa desses comentários inúteis, porque não tem nem necessidade. Tanto que como que a Fernanda também falou, que a Unimed ajudou bastante, me ajudou bastante também em todos os aspectos, desde da minha gestação, quanto a minha emoção e a minha nutrição. Porque foi um ponto que realmente foi um ponto-chave, que foi o que fez eu me aceitar de volta. Legal, hein, Jaqueline? É isso que você falou, por isso que eu acho que no começo, eu falei assim, que para a mãe não levar traumas, para a mãe, para o pai, né, para os pais evitarem traumas, às vezes a gente tem que trabalhar traumas que a gente vai construindo, né, o que a gente vai absorvendo. O que pode acontecer, sabe, Jaqueline? A nossa sociedade, ela, em muitas situações, ela cobra demais, ela exige muito, e às vezes até as pessoas que a gente mais ama, ou as pessoas que convivem com a gente, que de algum modo fazem parte do nosso dia, também são assim. Então, tem gente que vai lá e solta um comentário pesado, um comentário, nossa, mas como você tá gorda, sei lá, né? A barriga não voltou ainda? Nossa, ele emagreceu, nossa, porque você é relaxada, né? E assim, um comentário assim, que às vezes, se a gente for conhecer essa pessoa ela é extremamente rigorosa com ela mesma. Ela, assim, se ela engordou meio quilo, ela já tá falando assim, nossa, mas tô uma baleia. Sabe aquelas meninas? Imagina só, menina de 15 anos, vai lá experimentar o vestido, não sabe o que é ter uma gordurinha. E daí, imagina assim, uma vendedora de 40, uma de 30, uma de 50, vendo essa moça experimentar o vestido ficou perfeito, divino. E daí a menina começa assim, nossa, mas eu tô gorda, hein? Ah, mas por que eu fui comer tal chocolate não sei que hora? Você imagina o que essas mulheres não pensam? A de 30 vai começar a pensar, nossa, mas eu tô velha, né? Eu já fui bonita. A de 40 fala, nossa, certeza que eu tô feia. A de 50 pensa, meu Deus, eu já saí da competição faz tempo e não tinha percebido. Então, assim, às vezes a cabeça de todo mundo está contaminada, sabe? E até da pessoa que faz o comentário infeliz, às vezes pode ser uma cabeça mais contaminada que a nossa. Aí, essa pessoa dá uma paulada na gente, nem sempre a gente consegue lidar com essa paulada porque não é fácil. Então, assim, a primeira coisa que a gente pode construir, a primeira coisa que a gente pode mudar, a ideia que a gente tem sobre a gente. Então, assim, por exemplo, se você está grávida, se olha no espelho e fala, não, está tudo sob controle, né? Tudo bem que controle não existe, mas assim, olha, eu sou bonita, eu tenho beleza. Quer dizer, ó, a mesma pessoa de 15 anos é que está hoje aqui, né? Então, eu vou aprender a me amar do jeito que eu tô. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Igual você falou, olha, a Unimed me ajudou com relação à nutrição, algumas questões. Se tiver alguma coisa, eu faço. Se não tiver, eu vou aprender a lidar com isso, porque assim, ó, até quando a pressão diminui, é mais fácil. Às vezes a pressão diminui, a gente relaxa,
parece que não tem aquela ansiedade, às vezes a gente acaba comendo um pouco por ansiedade, a gente não está se recriminando, então vai lá, pode comer lá um pedaço, dois, sei lá, meia barra, e não morre do coração. Então aí a gente também começa a ter um olhar mais assim, Diferente. paciencioso, diferente. Sim. Um olhar mais leve, que não é tão rigoroso. Ô, gente, ó, a Jaqueline ganhou o terceiro brinde e o quarto brinde vai ser sorteado. Então, vocês podem continuar participando, mas o último, a Jaque vai fazer o sorteio para nós, tá? Tem algumas meninas que estão sem áudio, mas vocês podem continuar participando, não tem problema, e estamos muito felizes com a participação de vocês, que a contribuição, eu acho que ela ajuda as pessoas a se enxergarem quando alguém conta uma vivência, algo que passou, sabe? Então, para o grupo, eu acho que é muito importante. E daí tem uma frase que tem aqui no slide que eu acho que, sim, dá para a gente escrever no espelho do banheiro, sei lá, onde a gente olha, na tela do celular. Que o perfeccionismo, quando a gente exige muito, quando a gente cobra muito, é a forma de buscar o pior dentro de nós. Porque é como se alguém dissesse que nada vai ser bom o suficiente. Então, às vezes o outro ainda nem comentou, pode ser até que ele vai comentar. Mas, primeiro, a gente precisa trabalhar isso em nós mesmos. Então, a gente não precisa buscar o pior. Se alguém trouxer o pior, pelo menos o pior não está dentro da nossa cabeça. Fica um pouco mais fácil de lidar com o que o outro pode trazer. O duro é se o pior já está dentro. Aí, assim, a crise pode ser maior, porque a tendência é a gente sofrer muito mais. E o menos é mais, né, gente? Se a gente puder evitar ou diminuir essa carga, é melhor, tá? E daí também tem outras questões, pensamentos que, de repente, a gente até comentou, que vocês podem ter pensado, que tem nesse slide, né? Será que eu vou dar conta de cuidar do meu filho? Nossa, eu nunca mais vou ser bonita na minha vida. Mulher que engravida e não emagrece é relaxada. Ai, será que o parto dá certo? Ai, se eu morrer, e se o filho morrer, e se meu marido morrer, e se o médico morrer, né? Eu estou dramatizando aqui. Mas a ansiedade ou esses medos que vão se ampliando, eles acontecem em muitas situações. Quem que às vezes não vai fazer uma entrevista de emprego e pensa assim, e se não gostarem de mim? E se eu nunca achar namorado? E se não der certo? Então, assim, esse pensamento de que, será que eu vou dar conta? Será que as coisas vão dar certo no parto? Será que eu vou conseguir amamentar? Tudo isso é compreensível quando a gente começa a ter ansiedade, começa a sentir medo, né? Será que eu vou sentir muita dor? Será que eu vou dar conta? O que será que eu estava pensando quando eu decidi que eu ia engravidar? Será que no final das contas meu marido ainda vai querer estar comigo? Porque, olha, nessa altura do campeonato eu não sei nem se eu estou me aguentando mais, né? Ou sei lá, talvez eu que não vou querer mais meu marido mesmo, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente parar para pensar que o medo, os pensamentos, as críticas, as exigências, elas são só um pensamento, né? Então, assim, vamos dizer que alguém tem uma prova. Não é porque a pessoa estava lendo e pensou, nossa, tá difícil, nossa, será que eu vou tirar uma boa nota? Que a pessoa vai mal na prova. Então, assim, os pensamentos, eles não têm força de realidade. Pode acontecer? Pode. Mas será que quando a gente pensa, já logo vem na cabeça, não, tudo bem, eu sei que eu estou pensando somente 50% do que pode acontecer, eu sei que os outros 50% é dar certo, né? Então, assim, quando acontece, vira uma situação que a gente entra muito em pânico ou fica muito apavorada, parece que a certeza na nossa cabeça é assim, olha, eu sei que tudo vai dar errado, ainda bem que eu já estou sabendo que pelo menos eu estou informada que vai dar errado. E o que a gente precisa saber? Saber que o pensamento não é uma realidade, né?
Não é porque ficou com medo que vai ser uma tragédia, não, às vezes até vai surpreender. E a história da Priscila ajuda a gente a pensar nisso também, porque ela pensou assim, olha, e se eu passar tudo que eu já passei antes? E se eu ganhar todos os quilos que eu ganhei na primeira gestação? Então, ela, com a história de vida dela, teve a grande oportunidade de perceber que as coisas mudam. Só que nem sempre a gente consegue chegar nessa conclusão, né? Por isso que eu falei que para ela é um aprendizado para a vida. E daí, o que eu queria deixar aí com vocês? Que a mulher real, ela não tem manual, ela não tem padrão, ela não tem receita pronta, não tem fórmula mágica, né? Ninguém chega assim e fala, viu, agora que você está grávida, agora que você casou, a gente vai inscrever você numa faculdade, você vai entrar numa faculdade e daqui para frente, você vai acertar tudo, você vai saber tudo, você vai dar conta de tudo. Então, assim, nós não precisamos fazer essa cobrança e nós podemos desenvolver e aprender a ter essa compreensão de que nós vamos entendendo as coisas ao longo do processo e que aprender não é ruim. Não é ruim errar, porque se eu erro, eu posso aprender a fazer diferente. Então, eu posso aprender a me amar, gostar do meu corpo e do meu jeito, sem me escravizar por comentários ou padrões que alguém impôs em algum momento, né, gente? Gente, eu queria agradecer a participação de vocês, eu fiquei muito feliz, eu até vou dividir algo aqui meu. Eu não imaginava que vocês iriam participar, né? Fiquei muito feliz com isso. Às vezes a gente acaba participando de outros grupos e tem, às vezes, outras palestras, né? De outros programas que a gente faz aqui da Unimed. Eu estou para dizer para vocês que eu acho que esse encontro foi o encontro, assim, que mais o pessoal participou. Então, acho que vocês não estão de pouco parabéns, vocês estão de muito parabéns, tá? Meninas, aí a Débora já disponibilizou 3 brindes. Se vocês quiserem, então, tá vindo pegar a partir de amanhã. Quem é responsável pelo acompanhamento das gestantes é a enfermeira Silvia, né? Mas por conta do problema de saúde, hoje ela não conseguiu estar presente. Aí vocês podem estar procurando por ela, né, para fazer a retirada desse brinde. E aí agora eu vou sortear mais um. Como teve gente que estava sem áudio e sem câmera, aí também não seria justo, né? Então, Débora, pega o papelzinho. E aí a gente vai sortear para que estão presentes só, tá? Peraí, assim. Isso. Se já ganhou, vamos tirar de novo, tá, gente? Vocês não vão acreditar. Érica? A Érica ganhou, que é a pessoa que estava sem áudio. Vamos ver se eu consigo aproximar. Quem que estava sem áudio? Era a Érica? Eu acho que ela mandou alguma mensagem, não mandou? Ela tá aí? A Érica tá na... Não? Então ela saiu. Tira outro, Débora. Tá, não tá. Então nós vamos tirar outro. Larissa também não. Aqui, peraí, de Patrícia para todos, estou aqui. Tá. Patrícia tá. Larissa não tá, né? Ó, não tô vendo. Rosa Thaís? Não. Essa Thaís, que Thaís que é, será? Érica Patrícia? Será que a Érica é a Patrícia? Ai, gente, deixa eu ver. Ai, meu Deus.
Ô, gente, então acho que é a Érica que vai ganhar, que a gente sorteou antes, né? Ah, tá. Então a Érica. A Érica ganhou, foi o primeiro nome que eu tirei. Primeiro nome. É Érica Patrícia Belucco, não é? Essa daí. Essa Belucco. Então, Érica, você ganhou o outro brinde que faltava pra gente sortear. Aí podem me pegar amanhã. Aí a próxima live do mês que vem, espero que todos possam participar novamente, ver a data com outro tema, outro profissional. Ô, gente, olha, eu queria aproveitar, se alguém quiser me seguir no Instagram, é Débora H. Mota com 2 T. Se alguém quiser me seguir, pode seguir, não está proibido. Meninas, tem como vocês abrirem a câmera para a gente fazer uma foto? Não sei se todas. Alguém dá? Só tira. Muito obrigada, Thaís. Quem tiver câmera, abre, por favor, para a gente tirar uma foto. A gente põe um filtro, tá? Se vocês quiserem. Muito obrigada, Valdineia, Jaqueline, Fernanda. Ai, que gracinha, gente. Que lindeza. Vamos lá, gente. 2, 3 e... Já. Opa, mais um. Vamos lá. Olha lá. 2, 3, já. Aí, Olha só que gracinha essas crianças, hein, gente? Coisa linda, hein? beleza, meninas. Ó, um beijão. Muito obrigada, viu? Fiquem com Deus e que Deus abençoe aí o parto de vocês, a gestação, tá? Que tudo ocorra aí da melhor forma possível, tá bom? Qualquer dúvida também pode mandar mensagem para nós pelo WhatsApp, que a gente vai estar respondendo por ali, tá? Tchau, tchau. Uma boa noite para todos. Tchau, boa noite. Obrigada. Até mais.